pode falar sobre a vacina vai sair? O que você acha? Eu vejo com bons olhos, né? Na verdade, eu acho que o anseio mundial é que essa vacina saia para que se interrompa de vez a infecção, né? O contágio. Porque o que a gente está vendo no mundo todo é a segunda onda de infecção, né? A hora que se afrouxaram-se as medidas de isolamento, a gente observa a segunda onda de infecção. Próprios estados aqui do Brasil mesmo, aqueles que deram uma afrouxada tiveram uma subida na curva de casos detectados e de morte, né, de mortes pela doença. Então, assim, eu acho que a paz em relação ao, à pandemia, né, ao coronavírus, vai ser quando sair essa vacina. Eu não tenho, vou ser bem honesto para você, eu não estou acompanhando números para dizer qual a vacina é mais efetiva, se é a chinesa, se é a inglesa, se é a alemã, né? É, eu não consigo te precisar, né? Não, mas assim, a vacina quando saiu a pandemia, eu também trabalhei na pandemia do H1N1, né? A pandemia do H1N1, ela foi interrompida rapidamente porque era uma vacina de gripe que precisava ser atualizada com esse novo vírus, com aquele novo vírus que estava se espalhando naquela ocasião. Então foi rápido, né? Rápido o combate. Mas é por isso que as pessoas nem lembram tanto do H1N1, né? Mas até 2016, 2015, 2016, a gente ainda estava tendo mortes por H1N1 naqueles grupos de risco que não tinham sido vacinados, que não estavam sendo vacinados anualmente. Quem acompanhou viu que inicialmente começou a vacinar os profissionais da saúde e os grupos de risco. Depois esses grupos eles foram aumentando, né? Aumentando. Professores mesmo foram vacinados, era uma crítica que eu fazia, né? Como que não vacina um professor que vai estar dentro de uma sala de aula com 30 crianças, né? E morreram alguns professores também de H1N1, né? Aí passou a se vacinar também esse grupo, né? O grupo dos professores. Professores de rede primária, né? A gente que é profissional da saúde tomava porque é profissional da saúde, mas profissional de escola mesmo, esses professores não tomavam vacina até uns anos atrás, porque não eram considerados grupo de risco. E era algo que eu sempre falava, mas como não é grupo de risco se o professor está dentro de uma sala com inúmeras crianças, né? E essas crianças podem transmitir para eles a doença. É o E principal morreram, fonte de morreram. contágio. Hã? Principal fonte de contágio. Pois é. Pois é. É a mesma coisa a vacina contra o coronavírus, né? A vacina que vai, provavelmente, a hora que começar, vai vacinar os grupos de risco. Os grupos de risco é aquele grupo que está morrendo mais pela doença. Diabético, hipertenso, né? Obeso, cardiopata, que são as pessoas que têm maior mortalidade relacionada à doença, né? Profissional da saúde também deve ser vacinado, tanto que os testes que estão sendo feitos no Brasil, a maior parte das pessoas que estão tomando a vacina são profissionais da saúde, né? Eu acho que é o mais certo, porque ele está lá, ele tem que estar lá para ajudar as pessoas, ele está lá por opção, mas também é por obrigação. Se você perguntasse para ele o que ele queria fazer, ele queria ficar na casa dele também, né? Muitos, muitos. Sim. E ele está lá porque o número de casos é elevado e ele está exposto ao risco diariamente, né? Eu acredito que vai dar uma baixada assim que sair a vacina, vai abaixar um pouco a curva, né? O número de casos deve reduzir, mas tem que se lembrar que não vai se vacinar todo mundo. Não vai se vacinar a população inteira. Não vai ter 200 milhões, 210 milhões de doses para se vacinar todo mundo no Brasil de uma vez só. Entendeu? Aliás, imagina que se o mundo tem 7 bilhões de pessoas,
Não vai ter 7 bilhões de doses para vacinar o mundo inteiro. Por mais que você tenha 5, 6 vacinas, vai se demorar um tempo para até produzir essa vacina, né? E isso ser vacinado a população toda, a população do mundo. Né? É fato que a partir do momento que você vacina uma grande porcentagem das pessoas, a circulação do vírus diminui também. Sim. Também não sei, por exemplo, se vai revacinar esses profissionais que já tiveram a doença ou se vai se dar prioridade para quem não teve a doença. Né? Isso aí não está claro ainda, está certo que a gente nem tem a vacina, como que vai estar claro se não tem a estratégia, se nós não temos a vacina aprovada ainda. Aí também tem Tá? a questão lá de Manaus, da imunidade em grupo, que aconteceu, a famosa imunidade de rebanho. O problema da imunidade de rebanho é que ela foi recentemente contestada com a história da reinfecção, né? Das pessoas que tiveram a segunda infecção pelo vírus, né? Mas, teoricamente, a história da imunidade de rebanho é quando a maior parte da população pega e a partir do momento que a maioria das pessoas pegaram, elas ficaram imunes àquela determinada infecção e aí, então, o vírus para de circular, né? Ele para de ser retransmitido. Né? Se imagina que se você soltar um vírus, um caso infectado no meio de um monte de casos de pessoas que nunca tiveram, aquela pessoa ela vai transmitir para a maior parte das pessoas que tiveram contato com ela. A partir do momento que a maior parte da pessoa já pegou a doença, né, o vírus ele circula menos, né, porque as pessoas são imunes à doença. Mas assim, isso não justifica o fato de você sair de casa e aglomerar. É. Né? Se todo mundo for nessa ideia, eu vou sair de casa e vou pegar a infecção, o sistema não vai aguentar os casos graves. Hoje, felizmente, tem vagas de UTI sobrando já no Tocantins. Mas lembro que há 15 dias atrás, 20 dias atrás, não tinha vaga para ninguém, estava ocupado as vagas. Então, não justifica, não justifica. Eu particularmente, Hugo, eu penso que existe os dois lados da moeda. Qual é o lado que? É o lado que a pessoa precisa sair de casa. Precisa sair de casa para trabalhar, precisa sair de casa para ir no mercado. Se na cidade que mora o mercado não entrega em casa. Vou te dar um exemplo. Eu tive Covid, estou imune ao Covid, mas eu não vou ao mercado. O mercado entrega em casa. Eu não preciso ir ao mercado. Eu preciso sair de casa para trabalhar. Então, eu saio de casa para trabalhar, eu vou no hospital, eu vou em todos os lugares que eu preciso ir a trabalho, eu vou com as medidas de segurança, de máscara, tudo direitinho. Agora, eu não preciso sair de casa para ir ao mercado. O mercado entrega comida em casa. Se a pessoa mora num lugar que o mercado não entrega, então ela tem que ir ao mercado. Então eu vejo que existem as duas situações. Existe a situação que a pessoa precisa sair de casa e existe a situação que a pessoa não precisa sair de casa e sai. Esse que é o problema. Né? Ah, eu vou ficar tempo, eu não dou conta de ficar em casa. Dá, todo mundo tem que fazer um esforcinho de ficar em casa. Tem que fazer o esforço de ficar em casa. Você não está tendo aula em casa? Sim. Qual foi o grande esforço que a faculdade fez para vocês terem aula em casa? Então, você, no momento, não precisa sair de casa para ter aula. Eu sempre fui a favor dessa ideia. A hora que você tiver que melhorar a curva, que você tiver condições de ter aula presencial com distanciamento, aí você vai precisar sair de casa para ir na faculdade. Aí, o que acontece? Os serviços oferecem todo o serviço, todas as situações de distanciamento para você. Só vou te dar um exemplo. Vocês vão voltar a ter aula presencial, vamos supor, daqui 2 meses. Eu não sei certinho quando vai ser. Pode ser até amanhã ou daqui 2 semanas, não sei ainda. Mas eu vou te dar um exemplo. Vocês voltam para Palmas, porque vocês vão ter aula daqui 2 meses. Isso não te dá o direito de aglomerar
fora do período de aula. Porque qual é o intuito da... Aí se perde as medidas que a faculdade vai fazer para o distanciamento social, se no horário que não está tendo aula, os alunos se aglomerarem. Concorda? É justamente isso que eu defendo. A pessoa precisa sair de casa para trabalhar. Sim, ninguém vai morrer de fome. Tem que trabalhar. Então, quando sair de casa para trabalhar, sai de casa com seguir as medidas que precisam serem seguidas para que a pessoa não se infecte com a doença. E não sair de casa para coisas que não fazer coisas que que não são necessárias. E ser protegido, né? Não adianta sair sem proteção. Seus cuidados. Aqui em Palmas, quando afrouxou que abriu bares, você precisava de ver. Você precisava de ver, uai. A hora que eu vi a situação, eu falei, daqui uma semana tá fechado. De fato, foi o que aconteceu. Né? De fato, foi o que ocorreu. Vai, diga aí. E o que você acha sobre o retorno das aulas presenciais antes da curva cair drasticamente? Polêmico. Eu acho, e vou falar para você o que eu sempre disse na faculdade. A emergência hoje é a doença. A emergência é a doença. A aula presencial não é emergência. Ela pode esperar. Existem ferramentas suficientes hoje para que o aluno possa ter um ensino de qualidade remotamente. Né? E eu costumo dizer que ensino remoto não é ensino EAD. Ensino EAD, o professor vai lá, ele grava uma aula lá para o semestre todo, e aquela mesma aula ela vai ser replicada em todas as unidades daquela determinada companhia, daquele determinado grupo. Todo mundo irá assistir a mesma aula, e dúvidas ele vai mandar um e-mail, ele vai ter um tutor lá na sede lá para tentar tirar as dúvidas. Se aquele tutor não conseguir, ele vai perguntar para cima. Isso não é aula, isso não é desse jeito que está sendo trabalhado. O professor está lá ao vivo, ao vivo. Então, eu acho que hoje existem mecanismos suficientes, mídias, recursos, né, na verdade, no geral, suficientes para que o aluno possa ter um ensino de qualidade no modo remoto, desse jeito que está sendo praticado. O que eu vejo é questão de postura. Postura. Será que o aluno ele está com a postura adequada para assistir aquela aula? Por exemplo, não é uma postura adequada você assistir uma aula remota com um professor ao vivo e você deitado na cama com o computador no colo. Que você vai acabar dormindo. Também não é uma postura adequada você assistir a aula com o WhatsApp do lado. Nem no presencial, quem dirá à distância. À distância, no caso, no modo remoto, que você está na sua casa. Então, assim, eu costumo dizer, eu falo para todo mundo, que você tem que ter a postura. Se você levantava todo dia de manhã, tomava um banho, tomava um café e ia para a faculdade assistir uma palestra às 8 horas, você não precisa levantar no mesmo horário, porque você não vai precisar ir à faculdade. Então, você já tem a comodidade de acordar um pouquinho mais tarde. Você não tem o deslocamento. Mas acorde, tome o seu banho, tome o seu café, sente na frente do computador e assista a aula. Aí o seu aproveitamento vai ser melhor. Então eu acho que o que faltou é que todo mundo foi pego de surpresa e não deu tempo de se passar esse tipo de orientação. Eu estou em casa, eu vou assistir aula do jeito que eu quero, de pijama, do jeito que eu quiser. Tudo bem, a roupa não importa, mas não assista a aula na sua cama. Sente na frente do computador, né? E discuta com o seu professor, porque ele está ali ao vivo para te atender do tanto de pergunta que você tiver para fazer para ele. Mas eu não sou a favor de voltar às aulas. Não gosto da sua opinião, porque o meu medo é que eu fiquei em isolamento o tempo todo, eu saía só pelo necessário mesmo, porque
às vezes não tem jeito de você ficar em casa o tempo todo e ter alguma necessidade na rua, você tem que fazer. E às vezes se volta antes da curva baixar, aí você pega o Covid, as aulas voltam em ritmo fervoroso, porque tem muito conteúdo a ser reposto, e você pega a Covid e você fica 14 dias sem conteúdo. Aí fica prejudicado, É, né? Hugo, não tem muito conteúdo para ser reposto. Prático? Não tem. A gente tem mais conteúdo para ser reposto, aquelas práticas que ia para o hospital, para ambulatório, Sim. entendeu? Mas isso não significa que você tenha que repor tudo de uma vez, entendeu? Você pode repor isso aí, repor isso aí é, devagar, né, a longo prazo. Você vai repondo devagar, tá? E assim, as aulas vão voltar presencial e elas vão voltar antes da pandemia acabar. Isso é fato. Isso é fato. E eu te digo mais: se tiver autorização do órgão público para voltar, a faculdade é obrigada a voltar. Você sabe disso. Hum. Né? E eu também sei, a faculdade sabe disso, independente da minha opinião e da sua. Né? Agora, volto a dizer: se voltar à aula presencial, você vai voltar às aulas presenciais, a faculdade ela vai ter que criar mecanismos de distanciamento, tudo direitinho. Por exemplo, hoje, de vez em quando, eu preciso ir lá na faculdade para uma reunião. Eu chego lá, tem um tapetinho para eu pintar, para eu pisar, né? Tem alguém na porta com termômetro digital vendo a minha temperatura, né? Então, assim, a faculdade já está fazendo medidas para os funcionários que estão trabalhando. Tem gente trabalhando lá na faculdade, ela não está trancada, né? Agora, a faculdade ela vai oferecer esses mecanismos de distanciamento. Então, não tem como repor tudo de uma vez, até porque você não vai conseguir puxar todos os alunos ao mesmo tempo, porque tem que distanciar. Hum. Né? Agora, o que não pode ser feito é aquilo que eu te disse lá atrás. Né? Aí, a partir do momento que a aula voltar, a sua obrigação vai ser sair de casa para ir assistir a aula. Concorda comigo? Isso não significa que te dá o direito à noite de aglomerar com mais 30 pessoas. É justamente isso, as prioridades que a pessoa tem que ter. Se a sua prioridade vai ser sair para assistir aula, você vai lá, vai assistir aula e vai voltar para sua casa. Continuar em distanciamento. Do mesmo jeito que eu vou. Aí eu vou ter mais uma obrigação. Eu vou ter que ir no hospital e eu vou ter que ir lá dar aula. Concorda comigo? Só que isso eu vou continuar sem ir ao mercado, eu vou continuar sem ir aglomerar fora do período de aula, como eu estou fazendo. Hum. Entendeu? Uma palavra para a gente encerrar? Acho que eu já falei muito em relação. O que eu quero dizer é que a ansiedade dos alunos, né, é enorme em relação a essa história de voltar, não voltar. Eu particularmente acho que não se deve voltar. Em relação à automedicação, não há nada provado, não existe nada que previna a doença a não ser o distanciamento social, né? Eu tive amigos que tiveram a doença e que eram descrentes. Ah, isso aí não vai me pegar. A pessoa era descrente, não estava tomando as medidas necessárias. Ah, porque está morrendo idoso, eu sou sadio, não vai me pegar. Vai pegar sim, você pode ser um paciente grave, né? Então, assim, é uma doença que pega os grupos de risco, a mortalidade é maior nos grupos de risco, mas tem gente de 25 anos que não é grupo de risco que faleceu pela doença. Então, é, é, a melhor medida preventiva é não fazer coisas desnecessárias na rua, não aglomerar. Não perca o medo da doença, porque ela ainda está aí e ela ainda continua matando e bastante. Por mais que a gente tenha aprendido com a doença,
a mortalidade dela continua elevada, porque não existe um remédio para tratar a doença, a não ser o corticoide para tratar os casos graves, que necessita de oxigênio na UTI. Entendeu? Então, assim, não tem, e mesmo esses pacientes graves que vão para a UTI, que usam o corticoide, a mortalidade ainda é alta, ainda é alta. Portanto, a melhor medida que nós temos é continuar em casa. Continuar em casa ou sair de casa para fazer as coisas que são necessárias, tomando todos os cuidados possíveis. É isso. Quero agradecer a sua presença, professor, por ter dado o seu tempo para estar participando aqui com a gente no nosso projeto de extensão. E é isso. Boa tarde.